Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui outra vez nessa ministração santa para a glória do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Newton Vieira, da Igreja Comunidade Evangélica, e nós somos aqui da cidade de Santa Rosa de Viterbo e servimos ao Senhor, como muitos sabem, os irmãos, as irmãs que são da nossa comunidade o sabem, glória a Deus. Nós estamos aqui neste domingo de celebração da ceia do Senhor. Daqui a pouquinho nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Antes disso, eu gostaria de te convidar a orar. Nós estamos em culto, estamos prestando ao Senhor um culto para a glória dele, porque a nossa vida, irmãos, é servir ao Senhor. Nós não viemos aqui e não estamos aqui, os irmãos, as irmãs que nos ajudam, não é verdade, com esses vídeos. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui como igreja para demonstrar algo que não somos, não. Nós não estamos aqui também para dizer para as pessoas algo que não fazemos, não é isso. Nós fazemos o que nós estamos apresentando para todos vocês, que é nos reunir em culto lá no templo quando possível. Porém, quando não é possível, o que nós temos? Nós temos essa possibilidade santa de chegar até você, até a tua casa, ao seu ambiente de trabalho, chegar até o teu dia a dia, com uma ministração da palavra para a glória do Senhor. Então, aí onde você se encontra, dando início, como nós dissemos aqui, a esta celebração espiritual a Deus, eu gostaria de te convidar para fazer uma oração. Você pode fechar os teus olhos, você pode curvar a tua cabeça, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Senhor, na tua presença, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, buscando a tua face, Senhor, neste dia tão especial, Pai, neste domingo, Senhor, em que nós celebramos a Santa Ceia, Senhor, em que nós nos lembramos, meu Pai, e fazemos todo o povo relembrar, ó Senhor Jesus, da tua vida, missão e obra, Senhor, do teu sacrifício lá na cruz do Calvário, Senhor, em nosso lugar. Pai Santo, Pai poderoso, ó meu Pai, todo louvor deve ser destinado a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, e nós estamos aqui, Senhor, fazendo a Tua vontade, Senhor, que é falar da Tua palavra, Senhor, que é procurar viver, Senhor, de uma forma digna o Teu Evangelho. Meu Deus e meu Pai, cada pessoa que agora está em situação de desespero, cada pessoa que neste momento está se perguntando, Senhor, o porquê de alguns acontecimentos ainda, ó meu Pai, na semana que se passou, ainda neste dia, ó meu Pai, nós queremos que Tu venhas agora com o Teu poder e com a Tua graça sobre esses corações aflitos e necessitados, Senhor, e que Tu leves o Teu bálsamo, Senhor, a Tua palavra, ó meu Pai, com efeito, Senhor, para curar as feridas espirituais, para dar um rumo, para dar uma direção, Senhor. Ó meu Pai, que esta mensagem hoje, Senhor, seja especial na vida, Senhor, de todos que a receberem, Senhor, não por causa do pregador, mas por causa da ação do Teu Espírito, Senhor. Nós estamos aqui munidos de fé, nós estamos aqui, ó meu Pai, fazendo aquilo que gostamos, que é falar de Ti. Por isso cuida de nós, Senhor, proteja-nos, que o Teu Espírito nos guie e que todo mal seja repreendido agora, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Povo de Deus, nós somos igreja e nós aprendemos que a igreja é, irmãos, um local onde Deus se manifesta. Estou me referindo, a princípio e obviamente, ao templo, tá certo? Mas nós também somos igreja no nosso dia a dia, irmãos, porque nós somos templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo precisa ser cuidado. No nosso caso, que somos templos vivos, nós também, espiritualmente falando, precisamos ser alimentados. E como é gostoso e como é bom nós nos alimentarmos da palavra. Nesta noite eu quero te convidar, aí onde você se encontra, eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta, você já percebeu? Eu gostaria que você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 14, amém? Mateus capítulo 14, os versículos de 22, preste atenção, 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33, é um texto muito conhecido, aquela passagem que Jesus anda sobre o mar.
E eu tenho certeza, eu tenho convicção que você já ouviu algum pregador falar sobre esse texto. Eu mesmo, lá na comunidade evangélica, lá na nossa igreja, já tive a oportunidade de pregar, acredito que mais de uma vez, provavelmente mais de 2 vezes, nesse período de 24 anos, não é verdade, irmãos? De ministério e comunidade evangélica. Eu já preguei várias vezes, provavelmente sobre esse texto, mas hoje veio uma inspiração para que nós voltássemos a esse texto. Mateus 14, de 22 a 33, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, o Senhor vai falar contigo. Vamos ler a palavra? Amém? Jesus anda por sobre o mar. Assim está escrito na palavra do Senhor, nas sagradas escrituras. Mateus 14, de 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, preste atenção, igreja, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, e especificamente quando nós lemos esse texto aqui, muitas coisas passam pela nossa mente, é claro, muitas coisas. E o que mais, irmãos, me chamou a atenção dessa vez é o tema aqui da nossa ministração, é a questão da noção humana sobre o perigo. Sim, igreja, noção humana sobre o perigo. É interessante porque nós, pessoas que somos, homens que somos, nós temos uma noção de perigo muito diferente daquela que, claro, o Senhor Deus tem em relação, irmãos, a nós, quando olha para nós. Eu vou explicar daqui a pouquinho e eu vou querer que você, de fato, tenha uma detenção sobre o texto aqui, que você dê uma boa olhada, irmão, minha irmã, que você, de fato, tenha aqui uma meditação santa, que ao meditar de uma forma abençoada sobre esse texto, você perceba uma coisa muito interessante, meu querido irmão e minha querida irmã. A noção de perigo que o homem tem é muito, mas muito diferente a respeito dos pensamentos de Deus a respeito desse tema, perigo na vida do homem. E eu gostaria que você, meu irmão e minha irmã, tivesse a oportunidade aqui, irmãos, de lerem comigo novamente, meus irmãos e minhas irmãs, o versículo 24. É um versículo assim desse texto que nós lemos, ele vai nos dizer um pouco da situação que era vivida pelos discípulos. Os irmãos se lembram, irmãos? Jesus estava junto com as multidões e pediu, diz a palavra aqui, que ele compeliu, ele, irmãos, quase exigiu que os seus discípulos fossem, primeiro que ele, na travessia do mar, entrassem no barco e atravessassem o mar. E, irmãos, está escrito também que o Senhor Jesus permaneceu, porque ele estava só
só orando. Vejam vocês, depois que ele despediu as multidões, ele ficou só, onde ele se encontrava, para orar. Então preste atenção no versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Atenção, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, quando está escrito aqui na palavra que o barco estava distante, já nas águas, irmãos, do mar, e logicamente distante de onde Jesus estava, vários estádios, e considerando-se, irmãos, que um estádio mede mais ou menos 185 metros, irmãos, nós podemos dizer que esse barco estava distante vários quilômetros, já estava muitos quilômetros distante de onde se encontrava Jesus. E, irmão, naquele momento, irmão, preste atenção que ali onde se encontrava o barco, havia, amados irmãos, uma ventania tremenda. Não está escrito aqui que chovia, amados irmãos. Então, pelo que nós estamos nos detendo aqui, o vento que era muito forte, e era contrário. Em que sentido, irmãos? Em que sentido? Para o lado que o barco estava indo, havia ali, irmãos, de uma forma contrária, ali na direção contrária, um forte vento. Pensem vocês na situação, reflitam, analisam, irmãos, o barco querendo ir para frente, mas digamos, sendo ali meio que impedido, diz a palavra açoitado. Certamente aquele barco, irmãos, ali balançava muito, ou se você preferir, tremulava muito. Então preste atenção que a situação não era confortável para os discípulos, porém, irmãos, era confortável para o Senhor Jesus, no sentido, meu irmão e minha irmã, que ele já tinha noção do que aconteceria. E daqui a pouco eu vou mostrar para você que o Senhor Jesus não deixa imediatamente as suas orações para ir onde estavam os discípulos andando sobre o mar. Não, amados irmãos, nós podemos ver pelo texto que um longo período passou, provavelmente algumas horas passaram, até que Jesus se encontrasse com os seus discípulos e também as demais pessoas naquele barco, não é verdade? Dá a entender, irmãos, que algumas horas se passaram, ou pelo menos uns bons minutos se passaram, até que Jesus se encontrasse com seus discípulos. Então, no versículo 24, meus irmãos e minhas irmãs, o vento era contrário, as pessoas estavam tensas. E no versículo 25, aqui confirma e aqui comprova aquilo que eu disse para vocês a respeito do prazo que Jesus deixa as orações e vai se encontrar andando sobre as águas com os seus discípulos. Aqui está no versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite, vejam vocês, irmãos e irmãs, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite, igreja, isso aqui era entre 3 da manhã e, irmãos, quase o amanhecer, e quase às 6 da manhã, entre 3 e 6 horas da manhã, quarta vigília da noite, é que Jesus vai onde estavam os seus discípulos ali, naquele momento. Então preste atenção que enquanto ali no versículo 24 está escrito que o barco era açoitado, irmãos e irmãs, pelas ondas ali do mar, não é verdade? Porque o vento era contrário. Meus irmãos, aqui nós vemos que havia um sentimento, claramente, certamente, o que? De tensão, de medo entre os discípulos. Por quê? Eles se imaginavam num perigo, irmãos, num perigo que nós podemos até dizer perigo de morte, não é verdade? Porque eles poderiam morrer se o barco, por exemplo, afundasse e coisas assim. Então Jesus vai com eles quase amanhecendo, irmãos, quase amanhecendo, por volta aqui, irmãos, das 6 da manhã, quem sabe entre 3 e 6 da manhã. Vejam vocês, então, meus irmãos e minhas irmãs, na mente dos discípulos e daquelas pessoas que estavam no barco, havia um primeiro perigo. Nós vimos aqui no versículo 24, estando o barco ali, irmãos, sendo açoitado, amados irmãos, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Podemos dizer, irmãos, aqui com uma certa segurança, que havia uma tempestade de vento, não é verdade? Se o barco passava por essa situação no versículo 24, o primeiro medo, digamos assim, o primeiro perigo constatado
pelos discípulos foi de o barco afundar. Certamente, meus irmãos e minhas irmãs. Porém, esse não foi o único perigo que passou ali pela mente dos discípulos. Não, olha que coisa incrível. Em seguida, a imaginação, claro, ali eles imaginaram que estavam num perigo de o barco afundar, veio um outro perigo à mente deles, amados irmãos, que está aqui no versículo 26, e eu te mostro aqui na palavra. Olha que coisa impressionante. Versículo 26. E os versículos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, amados irmãos. Ficar aterrado é ficar muito, mas muito atemorizado. É quase ficar assim, irmãos, sabe? Numa situação impassível, sabe, irmãos? Assim, irmãos, como sem qualquer movimento, de tanto medo. Vejam vocês, por que eles ficaram aterrados, irmãos? E estavam com medo. Não, irmãos, eles deixaram de lado um pouquinho a questão do vento. Eles estavam com medo agora, irmãos, de uma outra situação. Sabe por quê? Eles exclamaram: é um fantasma. Vejam vocês, a primeira situação de perigo já estava até um pouco esquecida neste momento. Porque a segunda, amados irmãos, que os deixou aterrados, é que eles confundiram a pessoa de Jesus com um fantasma. Vejam vocês, irmãos. Vejam vocês, um fantasma, ou seja, um ser fantasmagórico. Vejam vocês, queridos irmãos e irmãs. Vejam que a noção de perigo que os discípulos tinham nesse momento que eles visualizaram Jesus ao longe, era uma noção, irmãos, completamente fora de um sentido prático de quem vive uma fé em Deus. Vejam vocês, aqui, irmãos, eles não estavam de fato com medo das ondas, não estavam de fato com medo daquele vento forte, não, eles estavam com medo de um fantasma. Eles estavam achando que aquele fantasma, meus irmãos e minhas irmãs, pudesse trazer algum perigo para eles. Olha que coisa impressionante. Mas a palavra de Deus vem, irmãos, em nosso socorro, assim como a voz de Jesus foi em socorro dos discípulos, quando no versículo 27 está escrito: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o que me impressiona aqui, e eu preciso que você compreenda essa situação, é que Jesus não disse: eu não sou fantasma. Jesus não disse de imediato, no primeiro momento, não tenham medo. Não, ele disse: tende bom ânimo. Ou seja, Jesus quis lembrá-los, amados irmãos, lembrá-los que o ânimo bom, irmãos, a segurança, a firmeza em tudo aquilo que eles já tinham ouvido a respeito de Deus, teria que prevalecer naquela situação em que eles estavam imaginando, irmãos, passar por um perigo. No caso aqui, a visualização que eles tiveram, aspas, de um fantasma. Eles, irmãos, estavam diante de um perigo e, olha, irmãos, imaginado. Não era real, não era verdadeiro, amados irmãos. E nós vamos confirmar daqui a pouquinho, meus irmãos e minhas irmãs, que na realidade, quando Jesus se aproxima, quando Jesus chega e nos pede bom ânimo, amados irmãos, é que Ele já está providenciando para que tudo que é ruim, tudo aquilo que nós possamos imaginar que seja perigo para as nossas vidas espirituais, perigo, amados irmãos, para o nosso lar, para a nossa igreja, para o nosso ambiente de trabalho, quando Jesus chega, toda a noção humana de perigo tem que sair, tem que bater em retirada, em nome de Jesus. E é isso que eu queria que você compreendesse. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: tende bom ânimo. É a primeira ordem, irmãos, do versículo 27. Vejam vocês que Jesus não procurou se justificar, não procurou esclarecer, mas Ele deu uma voz de comando, Ele deu uma ordem, disse: tende bom ânimo. O que Deus está falando contigo neste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, tende bom ânimo, alegra-te no Senhor. Eu sei que as situações são difíceis, eu sei que os momentos não são fáceis, mas tende bom ânimo, irmão. Não existe fantasma, irmão. Daqui a pouquinho você vai ver comigo, mesmo esse vento forte vai parar em nome de Jesus.
nós vamos ultrapassar essa situação, nós vamos além, nós vamos chegar, irmãos, na outra margem do rio, ou se você preferir, na outra margem do mar. Não importa o caminho que nós tivermos que percorrer com o nosso barco, o Senhor Jesus está chegando para o barco, Ele vai subir no barco, como nós vamos ver aqui. Então preste atenção, no versículo 27, Jesus dá uma primeira ordem: tenha de bom ânimo. Jesus fala no imperativo, porque ele percebeu que o medo, irmãos, que o temor, vejam vocês, de uma situação imaginária, ali em relação àquilo que nós falamos, é um fantasma que eles disseram, Jesus percebeu que aquilo estava tirando deles o foco espiritual, amados irmãos. Que seja o que, irmãos? Quer seja o que? A segurança nas promessas de Deus. Irmãos, os perigos que nós imaginamos, muitas vezes vai contra aquilo que nós cremos. Nós temos que retirar do nosso coração esses perigos imaginários, irmãos. Como eu disse, não existe fantasma. É claro que muitas vezes existe a ação dos homens ruins, outras tantas vezes existe, não é verdade, irmãos, a própria iniciativa de Satanás. Mas, irmãos, o Senhor Jesus é mais poderoso que estas duas situações. E Ele vai trazer ânimo, Ele vai trazer paz para os nossos corações. No versículo 27, então tem uma segunda ordem, uma segunda determinação de Jesus. Está aqui em seguida: sou eu, Jesus diz. O que Ele fala em seguida? Não temais, não temam, não deixe que o temor, que o medo, sabe, irmãos, essa situação de ficarem aterrados, sem movimento, não deixe que isso domine vocês. Não fique paralisado diante de um medo que você imagina ter e que você possa ter, mas a situação não corresponde àquela tua preocupação tremenda, meu irmão e minha irmã. Você pode dizer: pastor, o senhor está dizendo isso porque talvez hoje o senhor esteja bem, tudo esteja tranquilo no lar. Mas, meus amados irmãos, quem somos nós para julgar o coração das pessoas? Quem somos nós para dizer se essa pessoa tem menos ou tem mais medo que outra? Não é a situação. Mas nós temos que nos apegar à palavra quando Jesus diz aqui, irmãos, está escrito no versículo 27, ao finalzinho aqui, do versículo 27 de Mateus 14, não temais, não temam, povo de Deus, não tema. Povo de Deus, não tenha medo, porque o Senhor está se aproximando, o Senhor está chegando, e com a graça dEle, irmãos, com a graça dEle, nós seremos libertos de todos os medos. E aí, amados irmãos, esse irmão em Cristo que eu amo, e um dia, eu creio, nós vamos nos encontrar com ele lá na eternidade, Pedro, olha só, Pedro, irmãos, que já exercia uma liderança ali, em relação aos demais discípulos. Ele toma a iniciativa, irmãos, e coloca à prova aquela situação. E ele diz aqui, irmãos, nós está escrito aqui no versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Vejam vocês, amados irmãos, Jesus ali, amados irmãos, foi, irmãos, ali convidado, irmãos, olha só, a pedido de Pedro, a permitir que Pedro, caminhasse sobre as águas. Pedro estava dizendo o seguinte: Senhor, se não és tu mesmo, eu quero saber agora, porque o que eu vou te pedir, Pai, só mesmo um milagre, para que eu comprove que és tu, olha só. E Pedro diz: olha só, eu creio que pode seres tu, Senhor, eu creio que tu podes de fato ser o dono dessa voz, que pede para nós não temermos, mas se for tu mesmo, se fores tu, Senhor, eu quero então andar pelas águas, sobre as águas, eu quero ter um encontro contigo no mar, sobre as águas do mar. Ah, amados irmãos, que Jesus responde? Hein, meus irmãos? Versículo 29, vem, olha só, vem. Igreja, nós precisamos nos lembrar de uma coisa: há muitas vezes e haverá situações nas nossas vidas que nós teremos que nos aproximar mais do Mestre Jesus. Haverá situações que nós receberemos a visitação dele onde nós estivermos. O Senhor Jesus é poderoso para nos visitar em qualquer circunstância da nossa vida, inclusive nas mais difíceis. Mas haverá outros momentos que nós teremos que nos aproximar dele.
E aqui, andar sobre as águas, como Pedro fez literalmente, irmãos, no sentido espiritual, é que nós vamos ter que caminhar sobre o desconhecido, caminhar sobre aquilo que nós não temos conhecimento pleno, mas num gesto de fé, irmãos, retirando o temor do coração. Preste atenção que Pedro acatou neste primeiro momento, irmãos, a segunda ordem de Jesus, que foi dada aqui no versículo 27. Ao final do versículo 27, Jesus disse: não temais. Pedro, então, amados irmãos, demonstrando que estava completamente livre de medo e temor, pediu para que o Senhor Jesus permitisse que ele caminhasse sobre as águas. Nesse primeiro momento, Jesus acatou a ordem de Jesus, para que não temesse coisa alguma. Mas o que aconteceu depois, irmãos? Olha só, irmãos, olha só o que aconteceu. Olha só no versículo 30. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve o quê? Teve medo. Vejam vocês, irmãos, vejam vocês, a ordem para que Pedro e os outros discípulos não temessem, irmãos, era ali, irmãos, para todo momento, até que aquela situação fosse resolvida. A ordem para que Pedro não temesse não é só para o momento, não era só para o momento que ele começasse a caminhar sobre as águas, mas era, irmãos, até que ele se encontrasse com Jesus e ambos voltassem para o barco. Eu queria que você tivesse consciência disso. Pedro, num primeiro momento, foi obediente, ele não temeu, e quis até caminhar sobre as águas, e caminhou, irmãos. Porém, amados irmãos, vejam vocês no versículo 30, ele repara na força do vento. Irmão, quando você estiver numa situação, irmã, quando você estiver numa situação que você está se dirigindo para o Senhor Jesus, que você está se aproximando para o Senhor Jesus, não olhe para os lados, olhe para os olhos de Jesus, olhe para o Mestre somente, e não tenha qualquer preocupação de perceber o que se passa ali ao teu redor. Olhe para Jesus, não deixe que o medo de situações ao redor da tua vida te impeçam de receber a bênção completamente. E aqui está, amados irmãos, versículo 30, Pedro, reparando, porém, Pedro na força do vento, teve o quê? Teve medo, e começou o quê? A submergir, começou a afundar, amados irmãos. Então Pedro grita: salva-me, Senhor. Olha só, queridos irmãos, em nome de Jesus, muitas vezes não é necessário que Satanás se levante contra nós para que nós comecemos a afundar. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Essa palavra é de ânimo para a tua vida, mas também tem esse fundo de exortação. Muitas vezes não precisa o maligno agir para que afundemos, irmãos. Olha só, muitas vezes não é o homem mau, irmãos, agindo que vai nos fazer afundar. Muitas vezes são os nossos próprios pensamentos. Muitas vezes é aquilo mesmo que nós reparamos, é aquilo que nós notamos, mas principalmente aquilo que nós imaginamos, amados irmãos. Que nesta noite o Senhor nos liberte dos pensamentos ruins. Que esta noite o Senhor nos liberte, irmãos, da nossa imaginação fértil que vai contra a fé em Cristo Jesus que nós professamos. Amém? Em nome de Jesus. E quando Pedro, amados irmãos, pede ali, irmãos, um recurso urgente do Mestre, pede ali para ser salvo por Jesus Cristo, o que está escrito no versículo 31? Irmãos, e prontamente Jesus de imediato, sem que Pedro, irmãos, eu acredito, sem que Pedro ali tivesse afundado completamente, o que Jesus faz? Estendendo a mão, tomou-o. Olha só, Jesus estende a mão e segura Pedro. Aqui o texto não é claro que se Jesus tocou, irmãos, e segurou na mão de Pedro, no seu braço, ou em outra parte do seu corpo. A verdade é que, por causa da forte mão do Mestre Jesus, Pedro não afundou mais. E isso é maravilhoso. Meu irmão e minha irmã, lembre-se disso. Olha a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus. É por isso, amados irmãos, que Jeremias escreve que, olha irmãos, nós não somos consumidos porque as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas a cada manhã. Veja aqui a misericórdia do Mestre Jesus.
quando ele impede que Pedro afunda, segurando-o com a sua forte mão. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora, meu irmão e minha irmã. Olha que coisa maravilhosa. E aí, olha só, preste atenção. Jesus pergunta para Pedro: por que você duvidou, homem de pequena fé? Irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa porque Jesus impediu que Pedro afundasse. Mas não está escrito, irmãos, preste atenção nisso que eu quero te falar. Não está escrito que o vento acabou exatamente no momento que Jesus segurou ali Pedro. Que Jesus prontamente, irmãos, impediu que Pedro afundasse. Não está escrito isso no texto sagrado. Está escrito aqui, amados irmãos, no versículo 32, que somente, irmãos, quando Pedro, acompanhado de Jesus, lhe segurando, somente quando ambos subiram ao barco é que cessou o vento. Vejam vocês, amados irmãos, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então preste atenção, irmãos, preste atenção, olha só, Pedro estava no barco, eu deixei essa Bíblia aqui, porque essa Bíblia hoje é o nosso barco, amém? Pedro estava no barco. O vento era o que, irmãos? Era contrário ali, irmãos, era contrário no barco em que Pedro se encontrava. Vou repetir, tá certo? Pedro e os demais discípulos estavam no barco e o vento era contrário. E Jesus veio então, irmãos, na direção do barco. Prestem atenção que em relação a Jesus, dá a entender o texto, o vento não era tão contrário assim, porque, amados irmãos, ele, vejam vocês, na condição daquele que tem o domínio das águas do mar e também do vento, Jesus não sentia qualquer contrariedade do vento. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Então, Jesus impede que Pedro, vejam vocês, afunde nas águas do mar e o toma. E quando eles sobem no barco, é que cessa o vento. Amada igreja, muitas vezes o vento contrário não vai cessar no momento que nós queremos. Preste atenção. Muitas vezes as dificuldades, os problemas não vão parar na nossa vida na hora, irmãos, que nós imediatamente terminamos a nossa oração. Não. O momento difícil, os ventos contrários vão terminar quando o Senhor Jesus tomar uma providência, quando Ele estiver conosco, amados irmãos, ali no mesmo momento, no mesmo lugar. Irmãos, muitas vezes nas nossas vidas as dificuldades só vão acabar quando o Senhor Jesus estiver presente no nosso coração, fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixe que o teu coração seja um barco em que o Senhor Jesus suba e ministre e faça uma bênção completa. Haverá situações, irmãos, na nossa vida que o Senhor vai determinar que o vento cesse de imediato. Vai haver situação na tua vida, na minha vida, que Deus vai dizer: cesse vento, de imediato, o vento contrário. Mas haverá outras situações que Ele vai nos pegar pela mão e nos fazer caminhar junto com Ele, ainda que o vento seja contrário, mas por um breve tempo, até que toda dificuldade cesse. E em nome de Jesus, que toda dificuldade espiritual cesse agora na tua vida, para que você saiba que o Senhor Jesus está contigo. Ele está nesse barco que é a tua vida, que é a tua fé, que é o teu coração, e Ele vai te abençoar mais e mais. Porque, irmãos, como está aqui no final do versículo 33, olha o Senhor sendo adorado, olha o Senhor Jesus sendo adorado novamente. E os que estavam no barco o adoraram. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eles adoraram a Jesus, reconhecendo nele o que, irmãos? Ali, uma condição de Filho de Deus, porque eles perceberam que somente quem, amados irmãos, era assim, extremamente superior a qualquer homem, é que poderia, irmãos, andar pelo mar, salvar Pedro de afundar
e principalmente fazer cessar o vento assim que chegou ali no barco. Haverá situações que Deus vai cessar a tempestade de vento, podemos dizer assim, mas haverá situações em que Ele vai nos segurar pela mão, para que nós caminhemos com Ele durante essa ventania forte, para contemplarmos a obra dEle, até que Ele nos dê a libertação no momento dEle, na hora certa, em nome de Jesus. Você fica com essa mensagem? Amém? Em nome de Jesus, nós vamos agradecer por esta mensagem e em seguida nós vamos daqui a pouquinho fazer a cerimônia de celebração da ceia. Gostaria de orar com você. Senhor, em nome de Jesus, novamente, Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pela forma como que tu vais tratar dos corações, Senhor, em função de tudo que aqui foi dito, Senhor. Eu creio no teu poder, Senhor. Eu creio que tu és poderoso, Senhor, para fazer cessar na tua hora, Senhor. Ó, meu Pai, no teu momento, tudo aquilo que nos causa impacto, tudo aquilo que nos causa algum tipo de espanto, porque tu és o Deus de todas as coisas, Senhor. Tu és o Criador e o dono de tudo, Senhor. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedimos a tua bênção e continua conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações ainda mais, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe. Eu já retorno. Amém? Em nome de Jesus, para a celebração da ceia. Amém. Glória a Deus. Nós agora já estamos aqui, igreja, para a celebração da ceia do Senhor. E agora o texto bíblico é um texto que eu também gosto muito, que se encontra no Evangelho, irmãos, de Marcos. Amém, irmãos? E é Marcos, olha só, também no capítulo 14. Os irmãos se lembram que a mensagem de hoje foi em Mateus 14 e a celebração da ceia. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto aqui em Marcos, irmãos, no capítulo 14, os versículos de 22 a 26. Marcos 14, de 22 a 26, nós vamos ler esse texto. Eu gostaria que aí onde você se encontra, que você já tivesse preparado o pão, já tivesse também preparado o vinho. Como nós sabemos, irmãos, o pão simboliza o corpo de Jesus e o vinho simboliza o sangue de Jesus. Tá certo, irmãos? Aquele sacrifício que foi ali, irmãos, que aconteceu lá na cruz, melhor dizendo, que aconteceu lá na cruz. Esse sacrifício precisa ser lembrado, irmãos, precisa ser de fato, irmãos, lembrado por nós. O ideal seria que nós nos lembrássemos do sacrifício de Jesus a cada dia, como deve ser, não é verdade? Mas, irmãos, neste momento, pelo menos aqui na nossa igreja, comunidade evangélica, nós temos essa celebração da ceia uma vez por mês, e fazemos, irmãos, em obediência à palavra, para que possamos, de fato, nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Assim está escrito na palavra do Senhor, neste texto que eu passei a toda a igreja. Marcos, capítulo 14, de 22 a 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Irmãos, esse relato de Marcos é abençoadíssimo, porque fala do esclarecimento de Jesus a respeito, irmãos, da época vindoura, é verdade, da eternidade. Nós hoje tomamos a Santa Ceia aqui, irmãos, como igreja, como povo de Deus aqui neste mundo, mas um dia nós participaremos da ceia, meus irmãos,
com o próprio Senhor. Amém? Nós cremos nisso, no momento que o Senhor assim determinar. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. É muito importante que neste momento aí onde você se encontra, na sua preparação para a ceia, que você esteja de fato voltado para o trono de Deus, querido irmão e querida irmã. E junto comigo que possamos fazer uma oração agradecendo pelo pão e também pelo vinho. Daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade de fazer a oração de confissão de pecados, se for o caso, meu irmão, minha irmã, quem sou eu para julgar a tua vida? Mas todos nós sempre temos algo para conversar com o Senhor antes de comermos o pão e antes de bebermos o vinho. Assim também está escrito na palavra do Senhor. Nós sabemos aquele texto muito conhecido que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, que nós devemos fazer um exame das nossas vidas espirituais. O homem deve se examinar no sentido assim de olhar para dentro de si, para ver se há algo que o impede de comunhão com Deus nesse momento da ceia. E antes de comer do pão e antes de beber do cálice, nós temos que nos acertar com o Senhor. Amém? Vamos consagrar o pão e o vinho? Senhor, mais uma vez na tua presença e em nome de Jesus, nós consagramos esse pão, Senhor, que nos faz lembrar do teu corpo, dilacerado, Senhor, na cruz do Calvário. Senhor, nós consagramos esse vinho que nos faz lembrar do teu sangue, vertido na cruz do Calvário, Senhor. Que esses elementos, ó meu Pai, presentes no nosso dia a dia, Pai, se possível, Senhor, toca nas nossas vidas para que nos lembremos do teu sacrifício, Senhor, a cada dia das nossas vidas, a cada momento, Senhor, do nosso viver aqui nesta terra. Mas muito obrigado porque nesta oportunidade o teu Espírito nos dá condições de nos lembrarmos, Senhor, da tua vida, da tua missão e da tua obra aqui nesta terra, do teu sacrifício, Senhor, na cruz do Calvário em nosso favor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó meu Pai, aquele sacrifício não foi em vão, porque a tua igreja neste momento participa da tua ceia, Senhor. E tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já vai se preparando aí para o teu momento íntimo, pessoal com o Senhor. E nós já vamos tomar a iniciativa aqui de mostrar para você o pão, mostrar para você o cálice com o vinho, para que todos nós possamos participar de uma só vez, todos juntos, comendo do pão e, claro, irmãos, bebendo do cálice, em nome de Jesus. Amém? Na palavra do Senhor está escrito que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, irmãos, ele o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo que vos é dado. Está escrito também, amados irmãos, que o Senhor Jesus, após eles terem ceado, ele tomou o cálice e também deu aos seus discípulos e disse para eles: tomai, bebei, este é o sangue da nova aliança. Então, amados irmãos, quando nós participamos, irmãos, do pão que simboliza o corpo do Mestre, quando nós, irmãos, bebemos do cálice que simboliza o sangue de Jesus, nós estamos cumprindo a palavra do Senhor. Glória a Deus, e isto é algo maravilhoso, porque nós fazemos, irmãos, em louvor a Ele. Quando nós obedecemos a palavra, nós fazemos isso, irmãos, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Que você possa se preparar em espírito. Que neste momento você possa pegar o pão, e aí onde você se encontra, e você possa de fato se lembrar de tudo que o Senhor fez por ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E como servo do Senhor, como pastor de almas, nesse momento, eu faço a leitura do texto sagrado, aqui, amados irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, que assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Neste momento, igreja, vamos comer o pão.
Deus, aleluia. E agora você, irmão, irmã, já com o cálice em mãos, receba esta palavra também. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Vamos nesse momento beber vinho para a glória do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Amém? Santo é o nome do Senhor. Vamos agradecer? Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade de participarmos da Tua ceia, Senhor. Muito obrigado por este pão, por esse vinho, Senhor, que nós aqui tomamos, Senhor, que nós consumimos. Ó, meu Pai, com os quais nós nos lembramos, Senhor, e relembramos toda a Tua igreja, Senhor, do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque como povo Teu, nós temos a oportunidade de sermos obedientes à Tua palavra, Senhor. Ó, meu Pai, que tudo o que aqui aconteceu, desde a pregação da Tua palavra, Senhor, até este momento de celebração da Tua ceia, sirva como um bálsamo, Senhor. Ó, meu Pai, como uma situação de cura na vida de todos, meu Pai, que atentamente participaram deste culto, Senhor. Nós fazemos isso e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amada igreja. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos aqui caminhando para o encerramento desse trabalho espiritual e eu queria te dizer que pela fé, em nome de Jesus, na próxima semana, creio eu, até o dia 30 de março, irmãos, até na próxima semana, nós já teremos notícias para falarmos para toda a igreja a respeito da direção que haverá de nos dar o governo estadual, não é verdade? Para nós, pela fé, retomarmos os templos, o culto lá no templo, tá certo? Retomarmos a nossa ida ao templo e vai ser bênção. Peço que você aguarde mais um pouquinho, logo, logo teremos notícia das reuniões no templo, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu santo rosto diante de ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia da tua alma e da vida de todos os seus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa descer do céu, fazer morada transbordante na tua vida. Não apenas hoje, irmão, não apenas hoje, irmã, mas para todo sempre e em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Está encerrado então o culto com os nossos fraternais abraços, mesmo que à distância, mas sinceros e para a glória do nosso Deus. Muito obrigado, igreja. Até breve. Graça e paz. Tchau, irmãos. Deus abençoe a todos. Paz. Tchau.